Aí está. Boa tarde. Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais uma emissão da ADEP TV, em direto. E hoje nós temos como convidada a Gláucia Lima. A Gláucia é médica psiquiatra, terapeuta com formação em terapia familiar, abordagem sistémica, e aceitou conversar connosco hoje sobre um tema que é atual, que é os efeitos desta pandemia na saúde mental. Obrigado, Gláucia, por ter aceitado este nosso convite. E antes de passarmos às questões, queria só dizer às pessoas que nos estejam a seguir que podem participar nesta emissão através dos comentários que colocam nos comentários na zona de comentários do Facebook e inclusive colocando questões que nós poderemos colocar à Gláucia dentro do tempo que temos estipulado para esta emissão. Gláucia, então nós atualmente vivemos tempos, podemos dizer, extraordinários. De um momento para o outro, a nossa sociedade, o nosso cotidiano mudou de uma forma surpreendente. Quais os principais desafios que este confinamento, que este distanciamento social que nos pedem, que desafios é que isto levanta no que diz respeito à saúde mental? Então, antes de mais, Carlos, um abraço a todos os ouvintes e os meus agradecimentos também à ADEP e que nós possamos ter esse pedacinho de partilha agradável entre todos nós, apesar do distanciamento. Muito bom. Nós começamos a ouvir falar desta pandemia, portanto, deste coronavírus, do Covid-19, nos finais do ano passado, na entrada de 2020, este vírus que veio proveniente da China, como todos temos ouvido falar através dos mídias, da comunicação social, e esses efeitos sobre a saúde mental foram bastante grandes. Pronto, e é sobre esse tema que nós vamos falar um bocadinho hoje à tarde, através das questões que vocês vão nos colocar, nós vamos partilhar com os ouvintes, e, portanto, foram bastante intensos, e nós estamos percebendo isto no nosso cotidiano, de certa forma, através da nossa prática. Muito bem. De certa forma, inicialmente, esse efeito foi observado por observação, inicialmente, porque todos nós observamos inicialmente como foi desenvolvendo a própria pandemia. A pandemia é um surto de vírus que vai se alastrando por uma grande área geográfica. E esta grande área geográfica foi se alastrando desde a China, por os nossos países vizinhos, pela França, pela Espanha, até chegar aqui à França muito próximo, e todos nós, isso foi criando uma certa tensão emocional de como é que isso iria nos atingir. Portanto, esse próprio efeito foi gerando, como disse bem na sua pergunta, esse efeito surpresa sobre a saúde mental das pessoas, porque nós não estamos muito preparados em relação a questões que nos surpreendam. Isso faz apelo à nossa capacidade de regulação emocional, a nossa adaptação e a nossa resiliência. E o que é a nossa resiliência? Né? O que é a nossa regulação emocional? A nossa regulação emocional é a nossa capacidade de, face a situações de estresse, resolvermos essa situação de estresse de uma forma mais ou menos saudável e positiva. O que é a regulação emocional? A regulação emocional tem a ver com a nossa inteligência emocional, a nossa capacidade interior de, face a uma situação de estresse, não romper, que tem a ver com outro conceito, que é o conceito de que vem, de certa forma, da resiliência, que é uma capacidade de não deformar, que vem dos metais dos corpos, quando sofrem alguma deformidade, deles voltarem à sua situação normal, também aplicada à ecologia, quando algum corpo, alguma situação, ela sofre alguma deformidade, ele voltar à sua forma original. Isso em saúde mental também é utilizado. Quando nós sofremos situações de estresse ou de violência, nós voltarmos a funcionar normalmente, apesar de aprendermos com as situações.
E, efetivamente, esse fator surpresa faz apelo, ou fez apelo a todos nós, a uma capacidade interior de nos adaptar. Isso foi de uma forma massificada, generalizada, porque todos nós tivemos que nos adaptar de uma forma maior ou mais intensa a essa nossa primeiro estado de alerta, depois o estado de calamidade e depois o estado de emergência, que foi decretado exatamente há 2 meses e 7 dias. Portanto, agora nós estamos na fase de calamidade novamente, a qual também temos que nos adaptar novamente nessa fase de adaptação. E, como disse, muito foram os esforços de adaptação em termos de saúde mental, gerando aumento da ansiedade, gerando aumento da depressão, gerando várias situações que foram situações de estresse para todos nós na nossa vida diária. Eu diria isso de uma forma geral, depois podemos especificar com alguns exemplos e com algumas situações mais específicas. E na vertente familiar, da família, toda esta situação que a Glócia referiu, que problemas é que poderão gerar e estão a gerar? Por exemplo, as pessoas, muitas das pessoas, a maior parte das pessoas, por exemplo, tiveram a possibilidade de ir trabalhar em teletrabalho, né? Portanto, algumas, eu vi muitas vezes, por exemplo, as pessoas, isso mudou muito a funcionalidade dos agregados familiares. E ainda ontem eu falava com uma funcionária do hospital, que foi trabalhar em teletrabalho, e dizia-me assim, doutora, mas eu tenho muita ambiguidade, porque eu quero ir trabalhar, mas, ao mesmo tempo, eu fico com medo de ficar contaminada. Ou seja, houve muitos sintomas, muitos sentimentos dúbios, porque pessoas queriam ir trabalhar para fora de casa, ao mesmo tempo tinham medo de ficar contaminadas e trazerem o lixo para casa, de contaminar os seus familiares. Portanto, então, houve muita dubiedade, muitas fobias que estavam guardadas dentro das pessoas que vieram se exacerbar nesta fase. Portanto, então, há aqui muitos sentimentos que vieram ao de cima e que foram, nesta fase, emergentes em pessoas saudáveis, que não tinham história de doença, de nenhuma patologia psiquiátrica, e nas pessoas que haviam alguma vulnerabilidade e que vieram se exacerbar. Portanto, nessa vertente familiar, nós teríamos aqui muitas questões para falar. Por exemplo, a própria questão de ter sido mudado a própria rotina das exigências escolares vieram sobrepor uma grande sobrecarga às famílias, porque os filhos estudarem em casa, estarem permanentemente em casa, estudarem, exigiu dos pais, os que puderam estar em casa, também uma maior atenção aos seus filhos. Isso também foi gerador de conflito, muitas vezes gerador de maior ansiedade para os pais também. Um outro fator, as famílias não estão muito habituadas a estarem sempre juntas. Isso até é gerador de alguma tensão familiar. Porque é saudável ir por trabalho, é saudável sair de casa. As pessoas não estão habituadas a estarem 24 sobre 24 horas todos os dias. Isso mudou a rotina familiar das pessoas. Não é? Foi tirado também algum ponto da questão da higiene mental, do exercício físico, porque muito poucas pessoas puderam sair de casa para fazer a sua higiene mental, seus passeios, as suas caminhadas. Portanto, isso também foi um fator de estresse para as pessoas. Um outro fator também que a gente pode também colocar, que é muito importante, fecharam-se muitos CAUs, que são centros de atividades de ocupacional de crianças que tinham problemas de desenvolvimento infantil, que voltaram aos lares. Crianças difíceis, que geralmente remeteram os pais aqui um outro fator de adaptação, de readaptação dessas crianças ao lar. E ainda um outro fator pior, muitos idosos que fecharam também os centros de dias e lares, que tiveram que voltar para casa, que também teve que, as famílias que se readaptaram temporariamente a esse novo agregado familiar. Sem contar que algumas famílias receberam de volta algumas pessoas em situação de desemprego e dificuldade econômica. Portanto, os agregados familiares tiveram que se readaptar a uma nova realidade, de repente, com o fator surpresa, o que gerou aqui alguma tensão. Portanto, esse aumento de tensão, obviamente, foi gerador também de algum aumento de conflituosidade e provavelmente de alguma tendência para maior violência familiar. Certeza.
vai ao encontro da questão que lhe tinha agora para colocar, porque há uma série de estudos, e bastante recentes, que falam, inclusive, já de um aumento da violência doméstica como resultado de toda esta situação. Isso, sente que isso já é uma realidade? Isso é realmente verdade? Assim, o que nós temos visto na prática, até a data, não há trabalhos estatísticos, nem houve nenhuma estatística já elaborada acerca deste aumento da violência doméstica nas famílias. Mas o que nós podemos aferir verdadeiramente é através das chamadas telefônicas, dos pedidos de ajuda, quer a nível... aproveito para dizer que houve, a nível nacional, um movimento muito concertado a nível da saúde mental, promovido pelas direções regionais de saúde mental, que promoveram linhas telefônicas de ajuda sociais a nível dos municípios, mas também a nível da saúde mental, nos centros, a nível dos hospitais, nas unidades hospitalares, dos serviços de saúde, de psiquiatria e de psicologia, para atendimento das populações. E, nesse sentido, nós podemos atender muitas pessoas que pediam ajuda a esse nível. Mas, como disse, não houve até a data nenhum estudo que pudesse dizer assim, houve aumento da violência doméstica e houve X, nesse sentido, estatisticamente, esse aumento. Mas podemos aferir indiretamente isto, através da procura desta linha. Portanto, o aumento da conflituosidade, o aumento da maior animosidade, justamente porque as pessoas foram obrigadas a ficarem confinadas neste ambiente, e com certeza, se existiam famílias mais vulneráveis, ou famílias que já estavam sinalizadas para CPCJ, porque haviam crianças em risco, portanto, houve, de fato, esse aumento da conflituosidade e de maior agressividade dentro das famílias. Porque nós podemos imaginar, principalmente em tecidos sociais mais frágeis, por exemplo, se existiam famílias com mais dificuldade na convivência familiar e são obrigadas a estarem juntas mais tempo, com certeza, e sem dúvida nenhuma, haveria esse aumento desta possibilidade de aumento da violência doméstica. Né? Apesar de não haver estes trabalhos estatísticos já formulados, houve também, e até porque as famílias não tinham muitos pontos de saída através do tratamento social, através de outras atividades de lazer, outras atividades que poderiam lhes retirar do dia a dia desse convívio familiar, e as pessoas não tinham muita saída se não conviverem obrigatoriamente, né? Portanto, sobretudo na faixa etária dos mais jovens, portanto, então, quer a pediatria, pela psiquiatria, e a psiquiatria esteve muito atenta às chamadas para este tipo de situação. Ok. Outra questão que eu acho que poderá ser interessante analisarmos. Nós viemos de um estado de emergência, não é? Passamos para um estado de calamidade, não é? Sobretudo termos bastante, quase muito fortes, não é? Decretados pelo nosso governo. Não é? Que tipo de personalidades é que poderá ter mais dificuldade em lidar de forma saudável com toda esta situação tão tensa e em que nos encontramos? Menos saudável ou mais saudável? Não percebi. Mais saudável. Menos saudável. Qual é que tem mais dificuldade em lidar de uma forma mais saudável? Mais saudável, certo. Bem, nós poderíamos dizer que as personalidades mais rígidas, com mais dificuldade em flexibilizar-se, têm mais dificuldade em lidar da forma mais saudável. Ou seja, quando há um esforço de adaptação, nós temos mais facilidade. Ou seja, quando há mais facilidade de adaptar-se, mental, o que é sinônimo de saúde mental? É a nossa capacidade de se adaptar. Não é? Ou seja, quanto mais a facilidade em nos adaptar a situações, há mais saúde mental. Isso é regra, é básico. Portanto, então, as personalidades mais rígidas, menos flexíveis, têm mais dificuldade em se adaptar ao que quer que seja. Nesse sentido, as personalidades mais rígidas, mais obsessivas, têm mais dificuldade em se adaptar e tiveram mais dificuldade em se adaptar a esse tipo de situação.
Mas também podemos aqui falar em outras questões, por exemplo, relacionadas às paranoides, por exemplo, tiveram grande dificuldade em se adaptar. Portanto, passando para esse estado, por exemplo, há situações em que pessoas levaram ao extremo. É normal que nós cheguemos a casa e tenhamos as regras de higiene, que sabemos que são super necessárias nesta fase, mas há personalidades que paranoides, já aquelas personalidades desconfiadas, né, que nós diríamos, não é o desconfiado que tem aquela desconfiança básica, é o paranoide, pronto, que vê o perigo em todo lado, pronto, que aquelas personalidades paranoides que achavam que o perigo estava ali a espreitar na esquina, pronto, então que deixaram de sair de casa. Por quê? Porque achavam que só o fato de respirar o ar fora de casa iriam ficar contaminados. Portanto, essas personalidades paranoides tiveram mais dificuldade em lidar realmente com esse tipo de situação, como também as obsessivas, que tiveram muito mais dificuldade. Por exemplo, se eu tenho que lavar a mão, que é uma regra básica de higiene nessa fase, porque a gente sabe que uma das questões básicas sanitárias para essa questão de lidar com o vírus, que é simples lavar as mãos, porque o sabão, né, mata o vírus, porque elimina o vírus. Então, as pessoas obsessivas com toque obsessivo compulsivo passaram a lavar a mão, se lavavam 5 vezes ou durante 10 vezes durante o dia, passaram a lavar 30 ou 40 vezes durante o dia. Portanto, se já tinha esse traço obsessivo, esse traço ficou muito mais acentuado, porque a própria indicação para lidar com o vírus veio validar o seu traço obsessivo. Portanto, isso em termos de personalidade. Mas se quisermos falar em termos de patologia mental, nós já aqui abrimos aqui um outro leque, e aí podemos dar outro tipo de explicação também. Por exemplo, se falamos em doenças mentais leves, quando a gente fala em doenças mentais leves, nós temos a falar aqui, por exemplo, em ansiedades, em depressões, por exemplo. Se a pessoa é um bocadinho ansiosa e faça esse estado de ansiedade, nós tivemos, por exemplo, na tal linha que eu aqui falei, e sabe que nós agora, em psiquiatria, porque nós não podíamos atender os nossos doentes pessoalmente, telefonávamos para os nossos doentes, a fazer uma parte das nossas consultas, que não deixamos de fazer telefonicamente. E a maior parte dos nossos doentes estavam muito mais ansiosos. E as personalidades mais ansiosas se tornaram muito mais ansiosas, com mais dificuldades em dormir, com mais ansiedade. Por quê? Porque naturalmente não podiam sair de casa, porque tinham que ter mais dificuldades em ir às compras, mas uma certa ansiedade, vamos lá dizer, normalizada. Mas as pessoas já, de fato, com essa vulnerabilidade, porque já tinham uma sua perturbação de ansiedade de base, essas sim ficaram muito mais ansiosas. E então, nesse tipo de situação, o número de ansiolíticos aumentou grandemente. Outra questão, por exemplo, as perturbações depressivas. As pessoas que antigamente estavam mais deprimidas, né, e não gostavam de sair de casa, e até se confinavam ao seu quarto ou à sua cama, que é a perturbação da clinofilia, não sair da cama. Portanto, agora, obrigadas a não sair de casa, ficaram mais deprimidas, o que é paradoxal. Ou seja, se eu não saio de casa porque não quero, eu não me deprimo, porque isso faz parte do meu quadro depressivo. Saio de casa porque sou obrigada a não sair de casa, então isso ainda piora a minha depressão. Portanto, então, isso também aconteceu nessa fase, ou seja, o aumento dos estados depressivos. Mas em psiquiatria também houve outras questões. As doenças mentais graves, por exemplo. Nas doenças mentais graves, como por exemplo a esquizofrenia, nós tínhamos outro tipo de dificuldade. Os doentes mentais com perturbações de tipo os bipolares, que não têm muita crítica sobre sua doença, os esquizofrênicos também, que não têm muita crítica sobre essa doença, não entenderam muito bem o vírus e a necessidade do confinamento. Então, por mais que a gente lhes dissesse, olha, nós vamos fazer um ajuste da sua medicação, não venha ao hospital, não venha ao serviço de urgência, eles não entendiam muito bem a situação do vírus, nem o porquê. Portanto, então, é outro tipo de situação que também aconteceu. São personalidades que tiveram mais dificuldade em lidar com a situação da pandemia. E outra classe de perturbação que também nós tivemos grande dificuldade em lidar com a pandemia. Por exemplo, foram os doentes que tiveram a sua rotina modificada. Por exemplo, os doentes com demência, que têm muita necessidade, e os débeis, que têm muita necessidade em ter as suas rotinas, e que essas rotinas são rotinas que são organizadoras da sua saúde mental.
e, por exemplo, os idosos que voltaram para sua casa e os débeis que saíram dos centros de atividades ocupacionais e voltaram para casa também se desorganizaram bastante. Então, é muito comum a gente ouvir dizer assim, olha, o idoso voltou para casa e ficou mais confuso, ficou mais perturbado, tentou fugir de casa. Portanto, isso foi muito comum nesta fase. E outra classe de utentes, os autistas também, por exemplo, as situações do espectro do autismo também tiveram mais desorganizado, porque precisam ter suas rotinas muito organizadas. Tiveram nessa fase também uma maior desorganização do seu estado mental. Portanto, de uma forma geral, não foi uma fase fácil para a psiquiatria. Quer dizer, normalmente acaba-se por ver que os efeitos e as consequências deste vírus está mais ligado propriamente ao contágio pelo vírus e também a preocupação económica, mas há aqui uma série de efeitos colaterais, nomeadamente que a Cláudia tem aqui enumerado, que são criam um impacto muito grande na vida das pessoas, não é? Sim. Há efeitos colaterais e há muitos estudos, e até estudos já artigos da opinião, há já várias entrevistas têm sido dadas a falarem sobre este tema, e a falarem sobre a pandemia, e até por inferência a outras situações pandêmicas que já aconteceram no passado. E esses artigos vêm referir, e há também um muito recente, do diretor do Programa Nacional de Saúde Mental, Dr. Miguel Xavier, há uma semana, é um jornal de referência, e ele vem nos referir que esses efeitos podem ser de várias ordens. Portanto, esses efeitos podem ser efeitos a longo prazo e a curto prazo. E a maior parte desses efeitos, a maior parte das pessoas que passam por esses efeitos, que são de grande impacto, né, todos nós passamos, né, portanto, eles normalmente são proporções, menores. Portanto, são proporções autolimitadas e vão se resolver com o tempo. Todos nós, de certa forma, aumentamos um bocadinho a nossa ansiedade, seja porque tivemos que mudar nossos estilos de vida, seja porque tivemos que ficar em teletrabalho ou não, seja porque aumentamos os nossos estados emocionais, porque tivemos que mudar um bocado o nosso dia a dia. Isso é autolimitado e vai passar, tendo ou não patologia mental prévia. Há uma pequena proporção, volto a dizer, que não, esses estudos são estudos que são análogos por inferência a outras pandemias. Em relação a este estudo atual, na nossa pandemia e em Portugal, ainda não há estudos referentes, estão em curso, mas não há nada ainda realizado. Portanto, e em torno de 15% da população irá ter realmente um impacto significativo, com um aumento mais prolongado e intenso relativamente a esse tipo de sintomatologia, precisando de realmente uma atenção maior dos cuidados de saúde mental. E desses 15%, 3 ou 4 vai ter sintomas psiquiátricos graves. Desses sintomas psiquiátricos graves, inclui-se necessariamente o internamento em unidade de saúde mental, como nós observamos. Incluindo tentativa de suicídio, inclusivamente tentativa de suicídio grave e consumada. Pronto. A OMS gerou uma lista de cuidados que eu penso que valerá a pena referir. Dentro desses cuidados que a OMS refere que nós devemos ter atenção, ela diz, por exemplo, a primeira delas é ter o autocuidado. E esses autocuidados referem-se, por exemplo, coisas básicas que têm a ver com a literacia, aumentar a literacia da população, que se referem, por exemplo, a nós termos conhecimento sobre a pandemia. Esse conhecimento não quer dizer que a gente deva ter, muito pelo contrário, nós não devemos estar o dia inteiro à frente da televisão, ouvindo as notícias todas, porque isso também se torna assustador, e depois nós queremos desligar os botões e não conseguimos, queremos ir dormir e não conseguimos desligar a nossa atenção das informações, e vamos sonhar com aquilo, e vamos ficar perturbados, e vamos ter perturbações no ciclo do sono. Portanto, de certa forma, devemos manter as nossas rotinas diárias. As pessoas que estiveram em teletrabalho, que ainda estão e que vão continuar, porque o estado de calamidade prevê a manutenção do teletrabalho. Portanto, devemos manter as nossas rotinas diárias, não devemos ficar com o nosso pijaminha quando acordamos, devemos tomar o nosso banho, devemos vestir outra roupinha, devemos manter nossas rotinas, fazer exercício físico, manter a alimentação saudável,
manter o ritmo do sono, porque tudo isso mantido mantém também a nossa higiene mental, mantém também a nossa imunidade, e a imunidade preservada também significa uma preservação quanto ao vírus. Portanto, depois, a criação e manutenção de estruturas de apoio na comunidade, que isso é muito importante, juntamente ao município, as juntas de freguesia, e aí incluímos também, por exemplo, as entidades não governamentais, o apoio de estruturas sociais, e também as estruturas religiosas e também estruturas culturais, como também os centros espíritas. E também em primeira linha, principalmente, por exemplo, os apoios os cuidados de saúde primário, como centros de saúde, os OSFs, e também em primeira linha os apoios dos hospitais, como nós vimos que teve uma postura muito acertada e muito bem feita a nível nacional, penso eu, que tive muito também participativa neste ponto de vista, nos serviços de psiquiatria. Portanto, aqui eu faria uma referência quanto ao efeito desta pandemia nas questões da religiosidade, nas pessoas que têm um efeito sobre a espiritualidade, porque aqui vale a pena falar sobre isso, porque, do ponto de vista das pessoas mais religiosas, das pessoas mais com um carisma mais fanático, nós pensamos também que as pessoas, quando tiveram o impacto do Covid, também ficaram mais ansiosas por uma questão. As pessoas que têm um sentido mais religioso, mais fanático, inicialmente, quando viraram século, se bem lembrar, pensavam, quando iniciou o século XX, que seria o final dos tempos. Depois esperaram mais 12 anos e pensaram assim, não, será em 2012. Toda a gente ouviu isso, que o final dos tempos seria em 2012. E até houve vários anúncios de que a data limite para a reformulação do homem seria 2019. Portanto, houve vários anúncios de que o Covid viria para limpar o planeta Terra, e seria a última chance, o último anúncio para que todos nós pudéssemos nos regenerar. Isso é muito assustador. E houve muitos movimentos, inclusivamente na doutrina espírita, de que essa seria a última oportunidade que nós teríamos para nos reformular. Porque se nós não nos reformulássemos agora, nós iríamos dessa para um outro mundo, para que esse mundo passasse para um mundo de regeneração. Isso, para algumas pessoas mais influenciáveis, foi muito assustador e gerador de muito pânico. Porque muitas pessoas questionaram se seriam realmente merecedoras desse novo planeta de regeneração, ou se tinham feito tudo de acordo com aquilo que tinham se prometido no seu plano espiritual, ou no seu compromisso espiritual antes de reencarnarem. Portanto, tudo isso eu acho que faz parte, de certa forma, de um certo fanatismo, porque eu acho que o mundo de regeneração não vai passar, o nosso planeta não vai passar para um planeta de regeneração do dia para a noite, nem esta pandemia, propriamente dita, não será, nem foi a primeira, nem será a última. Portanto, outras pandemias virão, essa não vai ser a última. O Covid-19, o SARS-CoV-2, não vai ficar por aqui, vai ter provavelmente outras mutações desse próprio vírus e outros surtos virão. E isso só faz parte do movimento ecológico em que, efetivamente, nós iremos passar para nos tornarmos melhores e o planeta também. Você há pouco abordou aí um tema que eu se calhar gostaria de aprofundar um bocadinho, que é a questão dos comportamentos autolesivos, não é? que são especialmente problemáticos nesta situação. Não é? Falou da questão do suicídio. Não é? Isso é mesmo assim, é verdade? Os comportamentos autolesivos, vamos lá ver. Quando a gente fala, os comportamentos autolesivos nem sempre significam determinação para o suicídio. Isso é importante que a gente fale, porque isso é muito assustador, principalmente numa faixa etária de jovens, não é? Onde elas são mais frequentes, embora esses comportamentos autolesivos possam também existir na faixa mais elevada, mas os comportamentos autolesivos, eles incidem predominantemente na faixa etária mais jovem. E eles simbolizam, muitas vezes, uma metacognição. O que é uma metacognição? É uma forma de transmitir uma mensagem indireta. Portanto, eles falam de um sofrimento, é uma forma de demonstrar um sofrimento emocional. Portanto, e nem sempre eles traduzem exatamente um desejo de morte real. Portanto, eles muitas vezes querem revelar um sofrimento, e não necessariamente um desejo de morte
real. Muito bem. Nesta fase em que existiu toda esta pandemia, efetivamente houve comportamentos autolesivos, muitas vezes em contextos que não eram os contextos esperados. Por exemplo, há pessoas que tiveram comportamentos autolesivos, mas como uma forma de exterminar, por exemplo, o vírus que estava neles inoculados, mas por processos delirantes, mas não necessariamente por pensamentos de extermínio, e também poderíamos dizer que houve comportamentos autolesivos, mas também num outro contexto de pensamentos nihilistas, ou seja, também delirantes. Já que eu estou infectado, vale mais a pena eu me matar, porque não vale a pena viver. Portanto, não houve um aumento dos comportamentos autolesivos, necessariamente naquela ideia de que não vale a pena viver, porque eu estou só deprimido. Muito embora também possam existir, mas num contexto mais delirante. Isso sim. Eu lembro-me há muito pouco tempo, para poucos dias, por exemplo, fora dessa faixa etária, 81 anos, uma senhora que foi ao hospital, essa semana, e dizia que sentia todo o seu corpo a ser comido pelo bicho, e até tinha vontade de se autolesar, né, tais comportamentos autolesivos, para expurgar o tal bicho que estava a lhe comer por dentro. E um outro senhor que realmente veio a se matar, né, no comportamento autolesivo e suicidário mesmo levado a cabo, porque ele se sentia mesmo infectado e por isso veio mesmo a suicidar-se, porque se sentia nesse comportamento mais num delírio nihilista de que nada valia a pena, porque já, se ele estava infectado ia infectar a família e, portanto, ia ser um veículo de infecção para toda a sua família. Mas mais no contexto delirante. Por acaso recebi ontem, sim, um telefonema de uma jovem de 18 anos, Covid positiva, que tinha o seu pai e a sua mãe também infectados, com o aumento da sua depressão, mas esse tipo de comportamento sempre revela uma metacognição no sentido de algo em si está mal, mas não necessariamente vem revelar um desejo de morte real. Ok. Blasi, temos aqui uma questão que eu acho que podemos colocar aqui na sequência daquilo que estamos a falar, que tem um pouco a ver com a esquizofrenia. Ou seja, a questão é da Cami Pontes, que questiona se nesta questão do Covid também as questões da esquizofrenia se revelam, se transformam, não é? E depois uma segunda questão, aí já não está ligada com o Covid, como é que se consegue perceber se na realidade é a esquizofrenia a doença, se é um comportamento, um processo obsessivo em curso. Eu estou a ver aqui Cami Pontes. Esquizofrenia tem muita ligação com as drogas. Poderá ter, mas nem se tem. Vamos lá ver. A esquizofrenia é uma doença do neurodesenvolvimento. A pessoa tem realmente uma predisposição já orgânica para ter. Ela pode ser desencadeada pelo uso de drogas, sim senhora, no sentido de, havendo a psicose tóxica, hoje a gente sabe que havendo essa psicose tóxica, ela pode depois criar uma vulnerabilidade para depois vir a desencadear processos psicóticos que irão depois propiciar essa vulnerabilidade para a esquizofrenia. Depois, perdi o resto da pergunta. Eu tenho aqui. Quando é que deve ser associada essa utilização, quando é que deve ser associada essa utilização ao uso de drogas e quando é que deve ser tida como um processo obsessivo? Pronto. Nós temos aqui, há uma grande diferença entre processo obsessivo e esquizofrenia. As pessoas se confundem muito, e na realidade, na esquizofrenia pode haver um processo obsessivo, porque efetivamente a esquizofrenia é uma doença processual que não acontece de um dia para o outro, ou seja, a obsessão não é uma doença crônica, a esquizofrenia é uma doença processual, em que a pessoa vai perdendo capacidades cognitivas. A obsessão, como nós sabemos, não é uma doença crônica, e efetivamente ela não é avaliada simplesmente porque a pessoa ouve vozes ou porque a pessoa sente alterações do pensamento.
Portanto, há um conjunto de sintomas muito graves, porque é considerado uma doença mental grave, não é? Normalmente as pessoas acham que porque uma pessoa ouve vozes, ou porque sentiu sensações de percepção anômalas da consciência, estão obsediadas, são esquizofrênicos. Não é o caso. A esquizofrenia é uma doença grave, mental grave, onde há uma cisão da mente, onde há uma série de sintomatologias e são processuais, onde a pessoa vai perdendo a sua capacidade de lidar com o seu eu. Portanto, então, na verdade, na esquizofrenia, existe uma série de sintomas que são avaliados e, sem dúvida, o diagnóstico é um diagnóstico evolutivo. Na obsessão, não. Na obsessão, a pessoa trata e fica bem. Na esquizofrenia, não, se não se tratar. Ok. E eu só a última questão que a Cami estava a falar, se isto com o Covid, se a esquizofrenia com o Covid terá algo de espoleta para tornar-se mais intenso estes fenómenos, estes sintomas da esquizofrenia. Agora, com a história do Covid, sim, né? Sim. É muito engraçado porque agora, com esses delírios de infestação, existem já várias pessoas a serem internadas, sentirem que estão a ser, mas isso poderia ser com Covid, ou poderia ser com outro vírus qualquer. Uhum. Ou seja, o motivo pode ser o mesmo, né? As pessoas a sentirem que estão a serem infectadas por serem perseguidas, mas não é vamos dizer, seriam delírios paranoides, não é? Portanto, as pessoas com esquizofrenia normalmente têm delírios persecutórios. Portanto, e o Covid pode ser, o vírus pode ser uma razão para que as pessoas achem que na esquizofrenia estejam a ser perseguidas, ou sejam a ser contaminadas pelo vírus. Nós já temos alguns doentes a serem internados com delírios persecutórios, acharem que estão contaminados, que vão contaminar o mundo e etc., pelo vírus, e no estado de descompensação psicótica. Já tivemos, e como disse há bocado, já tivemos até um doente que descompensou da sua psicose e até se matou. Então, podemos até dizer que, vamos lá ver, nesse tipo de circunstância, em que medida essas pessoas são altamente influenciáveis, não é? Como a gente sabe, a nível espiritual, e mais suscetíveis a influências espirituais, sim. Ok. Também, a Glaucia também já abordou um pouco isso, mas o facto de já termos tido várias experiências em termos de pandemias no passado, não é, na história, será que nós conseguimos aprender com aquilo que se passou no passado? É muito interessante essa questão, porque assim, parece que a gente não aprende nada, não é? Porque a gente volta às vezes a cometer os mesmos enganos. Mas claro que sim, temos que aprender. Não foi por essa razão que estamos aqui, para aprender. Mas na história do tempo já houve muitas pandemias, não é, conhecidas, dentre elas já houve outro surto da família do coronavírus, em 2012. Na história do tempo houve várias pandemias da cólera, a gripe asiática, a gripe suína, o tifo, gripe A e etc. Houve até uma delas muito importante, talvez até aquela mais conhecida e mais importante, foi a peste negra, também chamada grande peste ou peste bubônica, talvez aquela que tenha matado mais pessoas no mundo inteiro, que dizimou muita gente na Europa, foi a pandemia mais devastadora de toda a história que nós conhecemos, e que naquela altura, por desconhecimento, foi atribuída, uma das razões que foi atribuída até por uma universidade, foi atribuída a uma causa mística. Portanto, foi feito um relatório pela Universidade de Paris, para o rei de França na altura, dizendo que era uma causa do ar, por isso, porque não havia um conhecimento sequer sobre as regras de saneamento e as regras básicas. Portanto, com a evolução, isso impulsionou a própria peste. Durante séculos, houve vários surtos da peste que não se conheciam, porque a razão era a pulga que existia nos ratos, que viajavam através dos navios e iam infestando o mundo inteiro. Portanto, e com o conhecimento sobre as regras de saneamento, as regras sanitárias, foram se conhecendo as razões que causavam a peste. Portanto,
há estimativas que se dizem que a população mundial se reduziu em 100 milhões de pessoas na altura e demorou 200 anos para serem recuperadas. Portanto, foi considerada a pandemia mais devastadora de todos os tempos. Mas essa teoria foi a teoria do miasma, que era aquela teoria que dizia que, tanto era a teoria que era causada pelo ar, por infecção do ar, mas não se conhecia a causa. Mas outras houveram, por exemplo, a própria influenza, que é a gripe A, H1N1, causada pelo H1N1, que é aquela que a gente é mais comum, portanto, foi observada em cadáveres ainda 412 anos antes de Cristo. Portanto, então, nós observamos que essas pandemias são cíclicas e vão acontecendo por um motivo normal, da evolução normal, um motivo ecológico normal, não é castigo de Deus, e vão continuar a acontecer. Houve a gripe espanhola em 1818, na altura da Primeira Guerra Mundial, Primeira Grande Guerra, também dizimou 40 milhões de pessoas em todo o mundo. A gripe asiática em 1957, e por ciclos elas vão acontecendo de forma natural por mutação genética desses vírus. Portanto, a gripe asiática foi por mutação do H1 e apareceu H2N2, que também causou milhões de mortes também em todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos, e aquela que foi chamada da gripe esquecida, que foi a gripe de Hong Kong, que matou a volta de 700 a 1 milhão de pessoas em todo o mundo, que nem se compara até agora, metade do que se matou o coronavírus, na atualidade, no dia de hoje. Portanto, essa gripe de Hong Kong teve um efeito, que ela não matou mais gente, porque ela teve um efeito residual, porque ela, como foi muito próxima à gripe asiática, há pessoas que desenvolveram ali uma imunidade residual à gripe anterior, que foi a gripe asiática. Isso para dizer o quê? Que ainda nós conhecemos pouco em relação ao coronavírus, ao SARS-CoV-2, portanto, que, apesar disso, nós podemos aprender, e as regras, por exemplo, não houve confinamento na gripe de Hong Kong, não foi só a gripe de Hong Kong teve este nome, mas foi uma pandemia, foi a nível mundial, mas, por exemplo, não houveram regras de confinamento para a gripe de Hong Kong, mas na altura houve evitamento dos transportes públicos, houve já estabelecimento da lavagem das mãos como regras de saneamento, houve também o distanciamento social, já aprenderam isso, portanto, houve uma série de situações que já se aprenderam naquela altura, isso em 1968, muito próximo de nós, portanto, há 52 anos. Portanto, agora, com o SARS-CoV, nós já aprendemos muito mais outras coisas, portanto, que nós vamos agora já aplicar para as outras que virão por aí, porque virão, portanto, e de uma maneira geral aprendemos 3 coisas. Portanto, na maior parte das grandes pandemias são causadas por agentes etiológicos, virais. Essas não são causas não são de causas sobrenaturais, e essa causa etiológica são frutos da nossa ignorância, do nosso desconhecimento. Não é? As regras de saneamento básicas, sanitárias para a população são um fator de propagação muito importante, o controle dessas regras, e a evolução científica vai nos ajudar a controlar ciclicamente essas próximas que virão. Portanto, eu acho que essas são questões que, a nível da aprendizagem, nós tivemos com essas pandemias que passaram. Portanto, mas são que com certeza virão, outras virão. Ok. E a Glossit já falou também um pouco disso. Interessa-se, e nós sabemos que sim, quem a conhece sabe que sim, que se interessa bastante pela espiritualidade, não é? Pelo espiritismo também. O que é que podemos aprender nesta área também com a pandemia? Claro. Eu me interesso pelo espiritismo desde os 12 anos, eu posso dizer que eu me interesso desde sempre pelo espiritismo, Carlos. Mas, o que é que nós poderíamos dizer? Eu diria que nós temos que ver essas pandemias com olhar crítico, desprovido de fanatismo, não achando que isso é sinal dos últimos tempos, nem a nossa última oportunidade para evoluir. Nós temos que pensar que a nossa evolução é contínua e a pandemia faz parte. Não estar
não é no último suspiro para que nós possamos evoluir. Porque nós temos observado, certo, vamos lá ver, esses desencarnes coletivos, nós temos visto desde sempre, e esses desencarnes coletivos são de várias ordens em várias partes do globo, é verdade. Há muitas pessoas que afirmam, e nós respeitamos isso, faz parte da nossa transição planetária, e efetivamente poderão fazer. Mas não quer dizer que essa transição planetária não tenha que ser feita, primeiramente, dentro de nós próprios, através da nossa transição interior. E é nisso mesmo que eu acredito, que essa transição, que é a nossa regeneração, vai ser feita no nosso planeta através da nossa regeneração interior. Uma coisa muito importante que o Carlos aqui falou, que essa pandemia nos veio ensinar, é que nós temos que evoluir individualmente, mas coletivamente. E isso essa pandemia nos veio ensinar. É que se nós não nos unirmos para evoluirmos, nós não vamos evoluir. Porque nós aprendemos isso. Porque a minha sobrevivência nesta pandemia dependeu de olhar para o outro e não olhar para mim própria. De sairmos egoisticamente da minha posição e olhar coletivamente. Portanto, esta pandemia não está desfocada das leis de Deus. Portanto, então, esta semana, no dia 17 de maio, houve um tufão chamado Ambo, nas Filipinas, que devastou as Filipinas e desalojou, afetou 200 mil pessoas. Portanto, não sei se isso passou desavisadamente a muitas pessoas, mas foi verdade. 200 mil pessoas foram afetadas pelo coronavírus. Portanto, assim como a pandemia, vão acontecer outros desastres naturais, porque faz parte da evolução do planeta, faz parte da evolução ecológica, de ajustes ecológicos e naturais que são necessários para a evolução. Portanto, e isto faz parte da transição planetária? Faz parte. Mas o coronavírus não é o nosso último suspiro, não é a nossa última necessidade para evoluir. Portanto, nós temos que ter a consciência de que temos que evoluir, fazer parte desse processo de transição, pensando que não podemos pensar na nossa evolução egoisticamente, pensando no nosso semelhante. E esse foi o grande ensinamento desta pandemia. Tivemos a oportunidade, num tempo muito pequenino, muito, muito rápido, de nos ter tirado tudo, de aprendermos que a primazia do ter foi substituída pela primazia do ser. Portanto, foi nos tirado muita coisa muito rapidamente. Portanto, isso foi uma grande aprendizagem para muitas pessoas. Portanto, este cenário pandêmico veio assustar as pessoas, até as pessoas mais avisadas. Houve um relato nas redes sociais muito interessante da filha eu vou citar isso que eu achei interessante, da filha do banco, de um dos banqueiros mais importantes do Santander, que ele dizia que ele tinha tudo, mas ele morreu, faltou uma coisa que toda a gente tem, que era faltando o ar, toda a gente ouviu isto, não é? E chocou toda a gente. O ar que é livre, que é para toda a gente, ele faltou, e ele tinha tudo, não é? Portanto, nós sabemos dar valor àquilo que é essencial, aquilo que é essencial para todos nós, que não é a primazia do ter. Portanto, eu acho que isso foi muito importante, para que todos nós pudéssemos perceber que todos nós, a nossa condição de vulnerabilidade, por um lado, e nos darmos uma condição de luta, de força, de sobrevivência pela vida, dando mais valor àquilo que todos nós temos. Portanto, isso são coisas simples, aquilo que nós temos. Nós perdemos de um dia para o outro a possibilidade de dar um abraço, de estar com nossos amigos, de estar com nossos familiares. Houve pessoas que desencarnaram sem poder ver os seus familiares. Houve pessoas que tiveram os seus funerais sem a presença deles. Houve pessoas que tiveram seu desencarne sem a presença de ninguém. Portanto, foram desencarnes, penso eu, muito dolorosos. Portanto, tudo isso faz nos questionar sobre a transição da vida. Portanto, e como nós devemos pensar de um dia para o outro que podemos perder tudo. E como é a finitude da vida. E como é o nosso papel nessa existência. E aquilo que queremos ser de agora em diante. Podemos nos arriscar a dizer até
se nós queremos realmente fazer parte dessa transição planetária de uma forma mais eficiente, como é que nós queremos ser a partir de então? E nessa busca da espiritualidade, no nosso confronto com a nossa fragilidade, qual é o nosso plano existencial? E porque, para mim, tudo isso foi posto em causa. Né? E o que é que nós queremos fazer de aqui, a partir desta pandemia, para diante? Porque, na realidade, é esse o grande ensinamento desses grandes momentos de crise, porque a crise pode nos ensinar a rigidificar ou a crescer, a nos tornarmos melhores ou a nos tornarmos mais duros, a nos fecharmos ou nos abrirmos para o nosso próximo. Portanto, isso é o nosso grande ensinamento neste momento. Todo momento de crise nos faz isso. E eu acho que isso é o que nós temos agora para nos questionarmos. Glaucia, estamos a chegar ao final. Mas tinha aqui uma questão ainda que o nosso, neste caso foi uma rapariga, uma menina, uma senhora, não sei, que é a Benilde, que tem, na sequência daquilo que estávamos a falar há pouco, a Glaucia tinha falado como as questões demais do fanatismo religioso pode trazer problemas, não é? Mas se for a espiritualidade, e aqui uma noção de espiritualidade mais saudável, não é? Será que ela pode contribuir de uma forma positiva para nesta situação de pandemia? Penso que é um pouco isso que a Benilde fala. Claro que sim, claro que sim. De diversas formas. E sabendo, sobretudo, para já que nunca estamos sós, que fazemos parte de um conjunto de espíritos que estamos comprometidos com esta evolução. Né? E que, apesar de estarmos neste momento, no momento de crise, podemos ajudar-nos uns aos outros. Porque a minha evolução depende da sua evolução. A sua evolução depende da minha evolução. Portanto, isso é o conceito de espiritualidade que nós devemos alimentar. E mais, assim, e num processo de aceitação. Porque se nós aceitarmos tudo que nos chega num movimento de resignação, mas uma resignação ativa, naquela resignação passiva, de chatice, olha que chatice, é mais um processo que nós vamos todos passar. Não, eu aceito aquilo que me é dado, porque eu não, apesar de não entender tudo que me acontece, eu aceito, mas uma aceitação ativa. E a espiritualidade nos dá outra coisa, nos dá um conceito de que, apesar de tudo, eu agradeço aquilo que me acontece. Porque apesar de eu não entender tudo, porque ainda sou um espírito muito ignorante, eu sei que é o meu melhor. Portanto, eu sei que vai ser o melhor para mim. Portanto, a espiritualidade nos dá isto, da resignação, da aceitação e da esperança de que o dia de amanhã vai ser melhor que o de hoje. Portanto, e se nós fizermos isso para nós, para o nosso semelhante, que é o nosso próximo mais próximo, nós vamos ter uma atitude de amor. E nós precisamos nos saber amar e amar o nosso próximo verdadeiramente. Portanto, e eu acho que essa é a verdadeira vivência da espiritualidade. Nessa espiritualidade vazia de esperança, vazia de amor ao próximo, uma espiritualidade verdadeira de doação de nós próximos. Quantos movimentos nós observamos no dia a dia de pessoas que verdadeiramente quiseram ajudar o seu próximo? Portanto, essa é a espiritualidade que nos ajuda. É a certeza de que estamos cá para sermos mais felizes, sermos pessoas melhores, ajudar o nosso próximo, que estaremos aqui para as outras pandemias ou para o que houver, mas sabemos que não estamos sozinhos. Nossa, aqui é se calhar a última questão aqui do Pedro Ribeiro, que procura questionar aqui quase a luta entre duas forças, não é? E o impacto disso na psicosfera, não é? Que é, por um lado, o sentimento de medo, de pânico, de insegurança e dúvida que esta pandemia provocou, mas do outro lado também todo o sentimento de solidariedade, de amor fraternal que também gerou esta onda de pensamentos positivos e de comportamentos também de maior solidariedade que ele gerou, como é que estas duas forças interagiram aqui na psicosfera, né? Penso que é nesse sentido que esta
que esta pergunta vai. Nós costumamos ouvir dos espíritos pedidos da espiritualidade de oração pela Terra, comparando que, nestes momentos, a psicosfera da Terra nunca esteve tão pesada e, igualmente, quando esteve em outras alturas de grandes guerras. Nós ouvimos isto. Isso por quê? Porque as nossas mentes, quando têm medo, o medo é portal de muitas coisas negativas, nós sabemos disto. Mas nós que vivemos a espiritualidade com uma força interior, não temos que ter medo. Nós temos que ter a certeza de que somos ajudados. E mais, e aceitamos aquilo que tiver que ser para nós. Portanto, nós somos pessoas que, quanto mais tivermos o medo, mais estamos vulneráveis, o que quer que seja. Temos é que ter a certeza absoluta de que tudo que nos chega, temos que aceitar com serenidade e aceitação. Portanto, o medo é portal de muitas coisas, inclusive, como nós sabemos, Pedro, da obsessão. Portanto, vamos afastar o medo e ter somente em nós aceitação e serenidade. Portanto, com a certeza de que não estamos sós, estamos apoiados pela espiritualidade. Portanto, e com essa serenidade que temos que viver todos os dias, sabendo que existem espíritos amigos que nos apoiam, nos protegem, nos orientam, estão conosco abnegadamente. Portanto, e é assim que devemos viver todos os nossos dias. Glócia, mais uma vez, obrigado por ter estado aqui nesta emissão da ADEP. Foi um prazer, acho que correu lindamente. Agradecer também às pessoas que estiveram a acompanhar-nos e despedir-nos. Não sei se quer deixar alguma mensagem final para as pessoas. Eu agradecer a todos vocês. Eu não consegui ver aqui as mensagens todas, porque não dá para concentrar em qualquer olhar. Não, tivemos muitas. Eu não os fui colocando, mas também estava atento àquilo que me estava a dizer, mas foram muitas, posso ir colocando aqui algumas. Eu agradeço a todos vocês. Queria vos desejar, portanto, um excelente fim de semana, e eu vou ser sincera, é a primeira vez que estou fazendo assim um direto. Portanto, mas foi muito bom estar com todos vocês, e de coração, gostei muito também de estar com vocês nessa partilha, e coragem, e aceitação, serenidade, tranquilidade, com a certeza que todos nós vamos estar aqui, sempre, para o que for preciso e necessário, com a certeza e a confiança que não estamos sós. Um bem-aja a todos vocês e tudo de bom para todos. Muito obrigada. Pronto, e eu também despeço-me, agradecendo mais uma vez à Glócia ter aceitado o nosso convite e até para a semana. No próximo sábado estarei no próximo sábado. Obrigada tanto a Carlos, a DEP e a todas as pessoas que estão aqui presentes, que eu estou aqui a ver os comentários. Um beijinho grande a todos e de coração, muito obrigada a vocês também. Muito obrigada. E despedimos até o próximo sábado, onde estaremos aqui novamente em direto às 18 horas na ADEP TV. Obrigado. Obrigada. Beijo, então. Obrigada.